amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao nosso interlúdio de terror nessa quarta-feira, 26 de abril. Esse é aquele interlúdio de terror concebido para ser um descanso entre Lovecrafts, né? Porém, de um tempo para cá, eu tenho feito duas coisas. Tenho colocado alguns contos meus, tenho colocado alguns aí, e também tenho colocado contos que não são exatamente independentes do Lovecraft. É até uma nova forma de ir construindo esse painel da obra do Lovecraft, que a gente está envolvido, né? Já há algum tempinho. E como eu tenho feito isso? Eu tenho colocado obras dos amigos, do pessoal do Círculo Lovecraft, como eu estou chamando. Já colocamos August Derleth, já botamos o Clark Ashton Smith. Às vezes a gente coloca autores que inspiraram o Lovecraft, então meio que muito do que eu tenho postado no Interlúdio de Terror é algo que gravita em torno do Lovecraft, sejam influências do Lovecraft ou influências sobre o Lovecraft, amigos e tal, né? Então hoje eu vou falar de mais um cara do Círculo Lovecraft muito importante, que é o Donald Van Dray. Donald Van Dray, ele é um poeta, um escritor norte-americano muito importante e no contexto do Lovecraft é importantíssimo. Ele é nascido em 1908 e morreu com quase 90 anos. Ele morreu em 80, final de 87. E tem uma carreira literária assim muito importante. Uma das obras mais importantes dele é O Cérebro Vermelho, The Red Brain. Ele escreveu com 16 anos, também é um padrão, né, precoce assim do Lovecraft, que foi alguém que ele inclusive fez uma peregrinação até a região lá onde vivia o Lovecraft para visitá-lo e tal. Virou um grande fã e um protegê do Lovecraft. O Lovecraft apoiou ele bastante. E o Donald Van Dray, ele é muito famoso pelas obras dele, ele escreveu de tudo, né? Poemas, romances, ficção, não ficção. Tem uma obra dele muito legal, escapa um pouco ao conteúdo do canal aqui, que ele fala sobre a Ilha da Páscoa. Muito interessante. Ele contribuiu para o Cthulhu Mitos, escreveu algumas histórias, Homens-Árvore e mais uma outra que eu não estou lembrando agora, que ele escreveu, que é puro Cthulhu Mitos. Ele fez uma pressão. Ó, se o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, a maior obra do Lovecraft, e responsável pela fama mundial dele, foi publicado na Weird Tales, né? E aí ganhou o mundo, né? Já foi o Cthulhu voltando, um dos responsáveis pelo surgimento desse magnífico conto Call of Cthulhu na Weird Tales foi o Donald Van Dray. Donald Van Dray fez uma pressão incrível em cima dos editores lá da revista. Ele já publicava, ele publicou bastante na Weird Tales, publicou em outras pulp também, na Astounding Stories e outras. E ele fez uma pressão danada nos editores, dizendo: se vocês não publicam esse chamado de Cthulhu aqui, o problema vai ser de vocês, porque o Lovecraft vai procurar outras e vocês vão ficar na poeira da história. Pura premonição, era um fato. Se a Weird Tales não tivesse tido a capacidade de perceber a qualidade do chamado de Cthulhu e publicado, claramente isso não ia ficar, o Cthulhu não ia ficar enterrado sob os oceanos indefinidamente, ia ter que aparecer na Weird Tales ou em qualquer outro lugar, né? Então o Donald Van Dray, ele tem desses caras do círculo Lovecraft, talvez o mais variado, tem uma produção mais variada. É um cara realmente muito, muito importante. As obras dele, é até difícil falar muito assim, porque as obras dele são muito, como eu disse, muito variadas, né? Tem de tudo.
Eu escolhi para postar aqui como para representar o Donald Van Drey, né? Mas, como eu digo, é muito difícil de escolher. É, eu escolhi um conto chamado O Olho e o Dedo. O Olho e o Dedo é um conto que pode ser classificado. Eu fiquei procurando, eu escolhi, vou postar nessa quarta-feira o Donald Van Drey. E aí fiquei pensando, que conto eu coloco? Porque tem muita coisa, né? Aí eu falei, eu tenho um livreto, tá até aqui, ó. As melhores histórias insólitas. E uma delas é do Donald Van Drey, que é essa daí, O Olho e o Dedo. E ela é exatamente isso aí, não dá para classificar de outra forma. É insólita. É o tipo do troço estranho que vocês vão se espantar e acredito eu que vão gostar muito. É um reconhecimento tardio de todo mundo aqui que é fã do Lovecraft por um cara que foi impulsionado pelo mestre, mas também deu a sua contribuição, né, para essa fama mundial e morredora do Lovecraft, né? Então hoje nós iremos de O Olho e o Dedo, do Donald Van Drey. Esse conto é de 44, é 44. Ele foi publicado uma única vez no Brasil nesse livreto aí, que vocês acabaram de ver. E é uma história bem legal, assim. Não procurem, é insólita, ou seja, não procurem uma grande lógica no que rola, mas vocês vão se divertir com certeza com o olho e o dedo. Bom, esse é o nosso cardápio para hoje, no interlúdio de horror pseudo-independente do Lovecraft, nada tem de independente, né? Fazer um link com a postagem. No final de semana que vem, no sábado, nós iremos, no sábado 29, né? 29, nós vamos para a obra já de 1923, como eu avisei, o Ratos nas Paredes. Esse conto vai ser narrado pelos narradores convidados nossos, né? O Diogo e a esposa. Vamos ver se eles se dividem ou aqueles que escolhem lá, né? Se dividem, se complementam, se é um, se é outro, eu não sei dizer. Mas é Os Ratos nas Paredes, um conto dos melhores do mestre. Agora, daqui para frente, como eu tenho dito, é só alegria, ou só medo, né? Os contos vão ficando cada vez melhores. E é o que nós vamos ter no final. No outro interlúdio de horror, eu depois é capaz até de colocar uma enquetezinha para vocês. Eu quero postar uma obra que é a obra icônica desse autor. É um autor que influenciou muito o Lovecraft. Um das obras dele, vamos ver até se alguém descobre quem que é, eu já ia dizendo, mas é melhor deixar suspense, né? Se alguém descobre quem que é um autor, um clássico do horror imenso. Eu adoro, simplesmente. O que eu vou postar é a obra. Tem duas obras dele super famosas. Ele tem muitas obras famosas. Uma delas foi classificada pelo Lovecraft, olha só, hein, como a maior história de horror jamais escrita. Eu até nem acho. Eu gosto dela, é boa. Tem uma ambiência assim incrível. E se você para pensar, não tem o que está acontecendo ali, né? Não é nem nada que está acontecendo. Mas eu não vou postar essa. Essa daí tem outras narrativas aqui no YouTube, boas, e eu não vou acrescentar mais uma. Eu vou narrar uma obra, uma novela praticamente, uma novela, portanto, mais longa, e eu vou pensar ou pôr numa enquete, ver o que vocês acham, de repente, se a gente divide em partes ou se atreve a fazer uma postagem só. Fazer uma postagem só vai ficar uma obra, uma postagem grande, certo? Obviamente, muito maior do que todas que a gente já postou. Eu estou inclinado em dividir em partes. E confiando no taco desse autor, que o Lovecraft disse que uma das obras dele era a maior obra de terror jamais escrita, né? Então é um taco confiável. Vou ver
Porque é tal coisa, né? Você postar algo em partes tem que ser muito bom para prender a atenção, né? Porque senão a pessoa assiste uma, pula outra, depois aí perde toda aquela graça, né? Então é isso aí. Então hoje, O Olho e o Dedo do Donald Van Drey é um conto curto, bem representativo desse cara, do círculo Lovecraft. Final de semana, Ratos nas Paredes, com os narradores convidados, dando início ao ano de 1923. E no outro, Interlúdio de Horror, o início ou uma de uma postagem desse autor, que eu espero que vocês comentem aí e dando seus palpites. Quem será esse cara que influenciou muito o Lovecraft, né? E que ele fez esse comentário a respeito da obra dele, né? Vou dar uma pistazinha, é uma história baseada numa lenda canadense. Já tá bom, aí muita gente já vai adivinhar. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem e espero que continuem nos acompanhando nessa caminhada Lovecraft. Abraços. O Olho e o Dedo, Donald Van Drey, 1944. Não se sentia satisfeito nem infeliz, enquanto subia lentamente os 5 andares que o levavam até o seu alojamento. Entretanto, seus olhos doíam, como todas as noites após interminável dia de trabalho num dos grandes armazéns do centro. Acabara por acostumar-se às vozes estridentes das mulheres, que durante 8 horas enchiam seus ouvidos com um som agudo e distante. Tinha-se dobrado à obrigação de mostrar um rosto sempre imperturbável, como uma máscara, permanecer sempre de pé, sorrir com ar obsequioso, inclinar-se, explicar, aprovar. Já nem pensava nisso, depois de tanto tempo. Afinal de contas, mesmo nesse automatismo de gestos e atitudes introduziam-se algumas variações que tornavam a existência mais ou menos suportável. Mas o brilho ofuscante das luzes continuava sendo um inimigo implacável. Chegou ao patamar do 2º andar. A penumbra reinante na escada o tranquilizava. No dia seguinte, receberia seu salário, $25, com os quais poderia garantir sua subsistência por mais uma semana. Se algum dia o recibo do salário viesse acompanhado por uma pequena folha de papel rosa, que todos os empregados temiam, poderia sustentar-se durante 3 semanas, consumindo todo o salário e, entre aspas, se esquecendo de pagar o aluguel. Para dizer a verdade, só vagamente encarava essa possibilidade. 5 anos no mesmo emprego tinham-no moldado de tal maneira que já não lhe era possível sair da rotina. No 3º andar, dirigiu um sorriso cortês a uma mulher que descia. Conhecia-a de vista e frequentemente sentia vontade de falar com ela, mas ignorava seu nome. No 4º andar, teve uma leve hesitação. Não teria esquecido nada? Não. O jornal vespertino debaixo do braço, o tubo de pasta dentifrícia no bolso. Quanto à roupa, iria buscá-la mais tarde. Imóvel sob o globo luminoso do patamar, parecia uma pessoa qualquer. Numa multidão, ninguém o teria observado. Quando saía da loja, era apenas um homem tímido e tão inofensivo que, ao ver-se ele mesmo por casualidade num espelho, tinha dificuldade em definir seu aspecto físico. Retomou a subida para o 5º andar. A porta de seu quarto estava fechada por uma fechadura velha que nunca conseguira abrir da primeira vez. Também agora teve de dar várias voltas na chave antes de acertar. Uma vez aberta a porta, estendeu a mão para o interruptor. Quando a lâmpada elétrica acendeu-se, fechou-a com um gesto brusco do pé. Sobre a mesa do centro do quarto, viu um olho humano. Viu-o imediatamente, pois o olho o olhava fixamente. Depois sentiu um mal-estar. Tinha poucos amigos e, de qualquer forma, não apreciava esse tipo de brincadeira. A menos que o culpado fosse um dos moleques sujos que vadiavam em volta do prédio. Sim, sem dúvida era essa a explicação.
pensou mais tranquilo, enquanto se indagava como o intruso se arranjara com a porta fechada à chave. Aproximou-se maquinalmente da mesa e apanhou o olho. No mesmo instante, teve a impressão de ser esmagado por um silêncio aterrador, tão total que percebeu claramente em algum ponto da parede a carreira alucinada de uma ratazana. Depois, um clamor envolveu-o por completo, e seus tímpanos começaram a vibrar como que sacudidos por golpes de pilão. O olho estava vivo, úmido, e a seu contato experimentou uma sensação horrível. Largou-o. O olho caiu sobre a mesa com um ruído brando, rodou e imobilizou-se, fitando-o outra vez fixamente. Um líquido viscoso impregnava seu polegar e o indicador. Recuou um passo, sem tirar os olhos do olho. Ruídos ensurdecedores de trem sacudiam-no e lençóis de silêncio mergulhavam-no num estupor completo, em alternância implacável. Glacial, o olho fitava-o e observava seu movimento de recuo. Ao afastar-se, tropeçou numa cadeira e assustou-se, preso de espanto. O quarto girava. Entre os objetos que pareciam mover-se numa ronda desordenada, seu olhar apanhou uma xícara. Lembrou-se então de um pedaço de papelão guardado numa caixa de papel de carta. Com a xícara na mão e o pedaço de papelão na outra, teve que reunir toda a sua coragem para aproximar-se novamente da mesa. O olho continuava a fitá-lo com uma intensidade estranha, uma eloquência grave, como se quisesse transmitir-lhe alguma mensagem. Virou a xícara e, com um gesto rápido, colocou-a em cima do olho. A folha de papelão, deslizando com um ligeiro ruído rascante sobre o pano áspero que cobria a mesa, foi insinuar-se debaixo da xícara. Algo começou a dar voltas no interior da pequena prisão assim formada. Levantou o papelão, mantendo em cima a xícara, e dirigiu-se para a porta. Saiu e começou a descer as escadas. Debaixo da xícara ia-se espelhando um movimento repugnante, comparável ao rastejar de uma lesma. O vago calor que passava através do papelão causava-lhe o efeito de uma intolerável queimadura na palma da mão. Sentiu-se aliviado ao atingir o fim da rua. Deixou o papelão e a xícara numa lata de lixo. Em cima da xícara colocou um ladrilho para impedir que a coisa escapasse. Voltou à entrada principal do prédio, mas, subitamente, teve a impressão de que o umbral impedia sua passagem como uma barreira invisível que jamais teria forças para atravessar. Afastou-se sem ousar olhar para trás. Voltou à entrada principal do prédio, mas, subitamente, teve a impressão de que o umbral impedia sua passagem como uma barreira invisível que jamais teria forças para atravessar. Afastou-se sem ousar olhar para trás. Não percebia sequer os transeuntes com quem cruzava. Não percebia que caminhava ao acaso, serpenteando ao longo das calçadas intermináveis com lentidão pesada. Surpreendeu-se ao verificar que caminhava com passo solene quando tivera simplesmente a intenção de passear. Avançava numa obscuridade opaca, interrompida pelos feixes luminosos dos lampiões, cujos intervalos regulares rimavam com os rugidos do trem e os silêncios que torturavam seus ouvidos. Quando, ao levantar a cabeça, encontrou-se diante da entrada de sua casa, não tinha noção do tempo transcorrido. Morto de cansado, os pés doloridos, compreendeu que devia ter andado quilômetros num estado semelhante ao estupor. Apesar disso, o choque, o abraço brutal do pesadelo mal começavam a apagar-se. Sentindo que a lucidez voltava, espantava-se de ter experimentado uma sensação tão semelhante à realidade durante o transcurso de um episódio evidentemente sem qualquer relação com sua vida anterior. Empreendeu laboriosamente a ascensão dos 5 andares. Sua mão, apoiando-se no corrimão, ajudava a subida. A madeira parecia-lhe viscosa, como que embebida em umidade. A atmosfera devia ser sufocante, pois sentia grossas gotas de suor brotando de sua testa. A partir do 3º andar, seu coração começou a bater cada vez mais forte, mas continuava subindo, apesar do pânico que o invadia.
Chegando diante de sua porta, escutou. Só se ouviam os rangidos habituais da velha construção. Teria esperado realmente perceber outros sons? Sacudiu a cabeça como que para libertar-se de uma sugestão ridícula. Enquanto lutava por recobrar o ânimo, percebeu que a fechadura não funcionava. Ao cabo de 1 minuto, lembrou que se esquecera de trancar a porta com a chave. Com cautela, empurrou-a. Ao ver que a luz brilhava no quarto, teve um instante de espanto, até que se lembrou de que, ao levar o olho, também se esquecera de apagá-la. Entrou, para estacar imediatamente, literalmente paralisado. Atrás dele, a porta girou sobre seus gonzos mal equilibrados, arrastada por seu próprio peso, fechando-se. Sobressaltou-se. O ruído ressoara em seus ouvidos como uma detonação em pleno deserto. Uma mão estava suspensa no ar, a meia altura, uma mão que apontava para a janela aberta. No lugar onde normalmente deveria estar unida ao braço, distinguiam-se claramente os vasos sanguíneos, os músculos, os tendões, os ossos. Entretanto, a mão não sangrava. De qualquer forma, não havia pulso nem braço, nem corpo. No assoalho, a lã do tapete não revelava nenhuma pegada. Fixou o olhar na mão, com horror, um horror cego, irracional, total. Viu-a contrair-se e apontar o indicador para ele. Uma contração tranquila, sem pressa, mas inexorável como a fuga do tempo. Esteve a ponto de escapar, sem virar a cabeça. Como por milagre, encontrou forças para resistir à tentação. Da rua vinha um barulho de rodas girando sobre o pavimento, e essa realidade familiar convenceu-o a não ceder diante da aparição irritante. Sabia que, se precipitasse para fora, abandonaria definitivamente o terreno e jamais conseguiria apagar do espírito a obsessão daquele fenômeno inexplicável. Respirando penosamente, sacudido por estremecimentos, deu um passo à frente. A mão, pairando no vazio, estava apontada para ele. Continuou avançando. A mão manteve sua posição. Os demais objetos iam desaparecendo de seu campo visual. As luzes e as sombras escapavam-se, deixando-o num universo composto unicamente da mão flutuando no ar e ele mesmo. Segurou a mão para atirá-la com todas as forças pela janela aberta. Imediatamente, os dedos fecharam-se sobre seu pulso, arrastando-o com firmeza suave em direção à janela. Estupefato, fascinado, não resistiu imediatamente. Ao contato, a mão não parecia viva nem morta, quente nem fria. Um contato horrível, justamente porque não se parecia com nenhum outro. Um objeto pertencente a algum reino fantástico, vindo não de um mundo terrestre ou tampouco imaginário, mas de um além inacessível. Um objeto marginal, bloqueado a meio caminho entre o fóssil e a matéria viva. Ao segundo passo, entretanto, deteve-se, puxando em sua direção. A muito custo a mão cedeu, afastando-se da janela como que flutuando na superfície de um mar invisível. Os dedos não soltavam seu pulso, à exceção do indicador, que se despregou como um verme. Então o homem resolveu lutar. Apanhou o indicador e deu-lhe um puxão, que desprendeu os outros dedos de seu pulso. Como o indicador tentasse agarrar-se à sua mão esquerda, bateu-lhe com o punho direito, martelou-o com raiva e finalmente ele soltou-se por completo. Depois o homem recuou exausto, com um gosto de sal na boca. A mão relaxou-se. Pairando, voltou ao lugar onde estava quando ele a descobrira. Suas próprias mãos tremiam, com um tremor irresistível, embora o resto do corpo permanecesse numa imobilidade pétrea. Essa paralisia desapareceu quando viu finalmente o objeto marginal recobrar a sua posição anterior. As mãos, porém, continuavam tremendo. Se o objeto marginal o tivesse atacado francamente, se tivesse tentado surpreendê-lo, persegui-lo, encurralá-lo, poderia ter agido, tentando vencer um horror real, tangível.
O que o privara de todos os meios de defesa era a abominável segurança do objeto. A mão insistia, é certo, mas sem ameaçar. Esperava, porque evidentemente tinha diante de si a eternidade. Uma toalha atraiu sua atenção. Sem tirar os olhos do adversário, apanhou-a ao lado da pia. Quando se reaproximou, o indicador agitou-se bruscamente num gesto de alerta. O homem lançou a toalha sobre o objeto marginal e rapidamente apanhou as 4 pontas, esperando que o prisioneiro não tivesse tido tempo de escapar. Enquanto atava as pontas da toalha, sentia claramente um peso, ouvia e via um horrível movimento no interior do embrulho. A descida dos 5 andares foi um pesadelo. Na toalha que levava bem apertada debaixo do braço, um ser animado debatia-se freneticamente. Dedos inquisitivos exploravam-lhe as costelas. Quando se aproximava do terreno, o indicador começou a bater nele ao ritmo de seu próprio coração, e quando por um segundo seu coração deixou de pulsar, o indicador, por sua vez, deixou de bater. Diante da lata de lixo, sentiu-se tentado a levantar a xícara, para assegurar-se de que o olho continuava ali, mas o medo de saber foi mais forte que o medo de ignorar. Comprimiu e juntou a toalha numa massa compacta, lançou-a na lata de lixo e afastou-se com passo rápido, feliz por não sentir mais as sacudidelas desordenadas que agitavam a toalha. Só um homem podia ajudá-lo, o Dr. Ben, um psiquiatra que morava ali perto. O médico não se alegrou ao ser tirado da cama em plena noite. Primeiro mal-humorado, depois alternadamente cético, furioso, tranquilizador e intrigado, concordou finalmente em acompanhar seu cliente. Quando eu lhe tiver provado que esses fenômenos ocorreram apenas em sua imaginação, estará pelo menos suficientemente tranquilo para poder dormir, declarou em tom conciliador. Evidentemente, a alucinação pode repetir-se, mas então o senhor suportará melhor o choque, exatamente porque saberá que se trata de uma simples alucinação. Para falar a verdade, até gostaria que essas aparições fossem reais. Que sensação entre meus colegas! Evidentemente, essas coisas são impossíveis. Não podem existir, não é verdade? Não podem existir, mas existem. Por que esses horrores acontecem comigo? Por que não com outras pessoas? Com o senhor, por exemplo? O Dr. Ben guardou-se cuidadosamente de responder. A rua, completamente deserta a essa hora, ecoava seus passos sob a abóbada do prédio. Um eco sinistro, desmesurado, tão isolado, tão definitivo como uma marcha solene para o sepulcro. No 5º andar, o médico estava um pouco ofegante. Seu coração não devia estar acostumado a um esforço destes. Com impaciência visível, esperava que o companheiro abrisse a porta. Essa tarefa foi difícil, em parte porque o homem não conseguia dominar o tremor que continuava sacudindo suas mãos, em parte porque esquecera, mais uma vez, que a porta não estava fechada à chave. Quando finalmente a abriu, o espetáculo do quarto iluminado petrificou-o novamente no umbral. Em apenas algumas horas, varreu-se toda a estrutura de seu comportamento cotidiano. Em 2 ocasiões, se esquecera de apagar a luz e trancar a porta com a chave. O olho, ou pelo menos um olho, estava sobre a mesa. Viu-o imediatamente, pois o olho olhava-o fixamente. Indicou-o com o dedo e lançou um grito, mas nenhum som escapou de seus lábios. Tentou falar, teve a impressão de que o ar soprava com força em sua garganta, produzindo um murmúrio apenas perceptível. O médico voltou ligeiramente a cabeça. Perplexo, parecia querer examinar o paciente, enquanto seu olhar se fixava no olho. De repente, o psiquiatra avançou resoluto, franzindo o senho. "Palavra de honra!" exclamou. "Já não me admiro de que tenha tido um choque. É um olho artificial mais perfeito que já vi. Qualquer um se enganaria. Quem o fabricou deve ser um verdadeiro artista." Apanhou-o e levantou-o. O asco pintou-se em seu rosto, o qual adquiriu pouco a pouco a lividez de um cadáver. Depois, sentindo o olho estremecer em sua mão,
Uma náusea brutal desfez-lhe o semblante. Seus dedos se abriram maquinalmente. O olho caiu com um ruído brando. Novamente a pupila voltou-se para o outro homem, ignorando o médico. Aturdido, ele deixou seu olhar vagar entre o olho e a película viscosa que umedecia seu polegar e o indicador. Sua respiração se acelerou. Subitamente, girou nos calcanhares e precipitou-se para a porta. Uma voz bloqueou-lhe a fuga. Espere! Explique-me pelo menos o que é. O que é? Repetiu o psiquiatra com o rosto crispado por um ódio feroz. Não sei. Nem quero saber. A psiquiatria e a higiene mental são minha especialidade. Seu caso não faz parte do meu domínio. Ignoro completamente esse fenômeno. Recuso-me a tratar dele. Quando tiver saído, esquecerei o que ouvi e o que vi neste quarto e o fato estranho acontecido aqui. Amanhã mesmo darei instruções rigorosas à minha secretária. Em caso algum, a preço algum, ela marcará uma consulta sua comigo. Não o verei nunca mais. Não trato e jamais tratarei de mais nada, além de doenças mentais, excluindo, como diria eu, toda impossibilidade física. Não posso ajudá-lo. Ninguém pode ajudá-lo. Essa história é problema seu. Trate de achar um jeito de resolvê-la. Não importa qual, desde que lhe pareça eficaz. Boa noite, adeus! A porta bateu. Mesmo através da parede, ouviu os passos do médico se afastando, andar por andar. O ruído ia se apagando rapidamente para morrer no grande silêncio da cidade adormecida. Quando se virou, um gemido escapou de sua garganta. Sobre a mesa, o olho continuava a fitá-lo, fixa e implacavelmente. No ar, suspensa no vazio, a meio caminho entre o teto e o chão, a mão, com o indicador imperioso, apontava para a janela aberta. Deu um passo à frente. Imediatamente a mão oscilou para ele com um movimento displicente. A suprema indiferença, a segurança humana daquela coisa horrível, daquele incrível objeto marginal, hipnotizavam-no, ainda mais do que a fixidez do olho. Aproximou-se das cortinas agitadas por um sopro imperceptível. Não olhou para trás, receio de enfrentar novamente o olho e a mão. As cortinas agitaram-se com o movimento de seu corpo, lançando-se no vazio. Fim.